O vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque é de indicação de leitura. A indicação de leitura de hoje é de poemas da literatura brasileira. Eu vou especificamente falar de poemas, é claro que os poetas são muito dignos de vocês buscarem para ver as outras coisas, mas eu vou falar de alguns poemas específicos que eu gosto para não ficar só falando os nomes dos poetas e vocês conhecerem um pouco mais da poesia em si, né? Então, da obra desses poetas, em vez de conhecer somente o nome dele. O primeiro poema que eu quero apresentar para vocês é um poema modernista. Eu gosto muito mais dos poemas do modernismo para frente. Então, provavelmente os que vocês vão ver aqui vão ser dessa época aí, né? E é do Oswald de Andrade, é o poema chamado Vício na Fala. É um poema bem pequenininho e aparentemente não tem nada demais. Ele é assim: para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. O que eu mais gosto nesse poeminha? Primeiro, essa questão da variação linguística, né? Então nós temos a forma culta, a norma padrão da língua, e nós temos a forma como ela é utilizada de fato, né? A língua enquanto objeto vivo, enquanto coisa viva, ela não necessariamente corresponde sempre a essa questão de como ela funciona na norma culta. Outro aspecto que eu gosto nesse poema é o fato de que ele tem uma carga social ali dentro em dois níveis, pelo menos, que eu gosto de considerar. A primeira questão é que nossa sociedade está construída de uma tal forma que as pessoas que não respeitam a língua, a norma culta, elas acabam sofrendo um determinado preconceito. E por consequência desse preconceito, às vezes eles não conseguem empregos que sejam mais desejados como outras pessoas que tenham domínio da norma culta e etc, etc. Essa paradinha toda. Por isso que eles são pedreiros, né? Então, de repente, se eles tivessem mais domínio de norma culta, que é o que muita gente vê, muita gente se atenta na hora de uma entrevista, por exemplo, é possível que eles tivessem outra profissão. Não sei. Outro aspecto social que tem nesse poeminha que eu acho ótimo também é que, olha, meu filho, independente de eles falarem como eles falam, do jeito que eles quiserem falar, eles estão fazendo telhado. Usar a língua de uma forma ou de outra não impede que eles realizem as coisas, que eles façam bem as coisas e que eles vivam a vida naturalmente. Então a língua não é um impedimento para nada. Então eu gosto muito desse poema por conta desses aspectos. É lógico, eu tô comentando umas coisinhas só por cima, não dá pra gente aprofundar muito nas questões dos poemas, porque senão vai ser uma aula de, sei lá, 50 minutos esse vídeo. E eu já sei que ele não vai ficar curto, porque eu falo um pouquinho sobre cada poema. Eu falei que eu ia falar mais dos poemas do que dos poetas, só que nesse caso eu vou abrir uma exceção para falar de João Cabral de Melo Neto, porque João Cabral de Melo Neto, ele é maravilhoso. Assim, eu acho que dos poetas homens, os que eu mais gosto são João Cabral de Melo Neto e o Carlos Drummond de Andrade, os poetas brasileiros homens. Leminski também, eu gosto muito do Leminski, mas eu acho que João Cabral de Melo Neto e o Carlos Drummond de Andrade são os que eu amo desesperadamente. O João Cabral de Melo Neto, ele tem vários poemas que são metalinguísticos, ou no caso dele, metapoéticos, que vão falar sobre o processo da poesia, né? É como se fosse uma análise da produção poética, uma análise de como fazer poesia, como a palavra incorpora a poesia, mas sem conseguir incorporar completamente, porque a palavra e a coisa que ela significa não se grudam. É difícil essa relação. São poemas maravilhosos por conta dessa metalinguagem, essa metapoesia que ele trabalha. O que eu vou falar aqui é o do primeiro poema da Psicologia da Composição, que é um grupo, é uma reunião de vários poemas sobre esse tema da
metalinguagem, essa metapoesia, esse fazer poético. Ele diz assim: saia de um poema como quem lava as mãos. Algumas conchas tornaram-se, que o sol da atenção cristalizou. Alguma palavra que desabrochei como um pássaro. Talvez alguma concha dessas, ou pássaro, lembre côncava o corpo do gesto extinto que o ar já preencheu. Talvez como a camisa vazia que despi. O interessante aqui é que nós temos as palavras se tornando outras coisas. E essa dialética, essa relação que existe entre a palavra e a coisa que é significada, e a coisa, quando ela é significada dentro do poema, é uma constante na obra dele. Dentro desse poema, algumas palavras se tornaram conchas e outras palavras desabrocharam como pássaros. Olha só que coisa bonita. E aí ele fica se questionando, ele fala assim, talvez alguma concha dessas, então, talvez alguma palavra concha ou alguma palavra pássaro, que a gente pode considerar como a concha, a palavra concha de fato representando a concha, ou talvez uma palavra que encapsule muita coisa, enquanto a outra é uma palavra meio solta, meio aberta, meio pássaro, né? Ou a palavra escrita pássaro. Então, como é poema, a gente tem uma multiplicidade de interpretações. Aí ele vai falando assim, que talvez essa concha ou esse pássaro lembrem, de alguma forma, o corpo do gesto extinto que o ar já preencheu. Olha só, aquilo que existia dentro daquela palavra, no momento em que estava na mente dele, ou no momento em que ele percebeu aquilo. Ele faz a comparação também com a camisa. Então a camisa vazia, despida, ela lembra de alguma forma o corpo que esteve ali dentro. A palavra despida, né, a palavra despida no poema lembra de alguma forma. Ele considera assim, talvez ela lembre também de alguma forma o corpo que ela vestia anteriormente. Então ela lembra o pássaro, vamos supor, ele esteja falando de pássaro ou de alguma coisa nesse sentido. Então talvez o pássaro que eu escrevo lembre de alguma forma o pássaro que existe. É uma questão que eu sempre penso muito também, que é a questão de, por mais que você coloque água, 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 a palavra água nunca vai molhar. A palavra cão não morde. Eu não lembro agora quem foi o autor que disse. Mas tem essa questão, a palavra cão não morde. A palavra é uma coisa, o objeto é outra coisa. E a gente tem eles relacionados ou não na poesia. Então, essa reflexão a respeito do que é a palavra e do que é a palavra se relacionando à coisa real é uma coisa que sempre aparece nos poemas dele. Eu gosto muito também dos poetas marginais, poesia marginal, procura aí. Também quero fazer um vídeo a respeito só de poesia marginal, mas né, se antecipa e vai lá no Google e escreve poesia marginal para dar uma olhadinha em Chacal, em Cacaso, no próprio Leminski, que fez muita poesia marginal. Tem uma do Chacal, eu vou colocar aqui porque essa é ótima, que se chama Rápido e Rasteiro. Vocês já devem ter visto por aí. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Eu acho ela muito bonitinha. Outro poeta que é maravilhoso, que vocês também têm que ver, é o Ferreira Goulart. Por exemplo, eu vou falar dois poeminhas dele aqui. Um é Barulho, que é maravilhoso, também tem a ver com esse fazer poético. Todo poema é feito de ar apenas. A mão do poeta não rasga madeira, não fere o metal, a pedra, não tinge de azul os dedos quando escreve manhã, ou brisa, ou blusa de mulher. O poema é sem matéria palpável. Tudo que há nele é barulho, quando rumoreja ao sopro da leitura. Ai, meu Deus do céu, olha que coisa maravilhosa que é esse poema. Falando sobre essa questão quintessencial da poesia, né? Essa questão imaterial da poesia. Então a gente às vezes desconsidera um pouco o poético, o literário, o artístico, pelo fato desse lado, desse aspecto imaterial. A gente está envolto num universo, num mundo, numa realidade tão materialista, tão da coisa, assim, que tudo que não é exatamente coisa, ou que é repetido enquanto coisa, né? Um livro é repetido enquanto coisa. Eu tenho o livro A, e o livro B, e o livro C, e o livro D.
mas o que existe dentro deles é que é importante e é o imaterial, né? É a coisa que não é um objeto por si, é um objeto feito de ar, como ele fala no poema. É sem matéria palpável, né? Como ele coloca aí. Outro poema que ele faz é um poema mais social, é mais preocupado assim com a realidade social. E ele se chama Poema Brasileiro. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade. Sim, esse número provavelmente está desatualizado, né? Mas olha só que força que existe no fato de que ele pegou uma manchete de jornal e ele repete essa frase e ele trabalha com as palavras dessa frase para fazer com que aquilo deixe de ser simplesmente uma matéria de jornal que você bate o olho e continua a sua vida. Parece que na hora que ele vai e repete, e quebra, e intensifica e dá atenção para aquilo que ele acha que é mais dramático, aquilo que era só uma matéria de jornal vai entrando na sua alma, vai te invadindo. Porque não tem como você ficar impassível depois disso. Tem como você passar impassível por uma chamada de jornal, mas não tem como você passar impassível por um poema desses, né? É uma coisa assim que não dá. Eu queria muito falar mais poemas, só que se eu colocar muita coisa vai ficar muito longo esse vídeo. Eu acho que eu vou dividir, em outras ocasiões eu trago mais poemas, se vocês tiverem gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais poemas em outra ocasião, mais sugestões, vocês me falam, que aí eu trago, tá? Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aí. Se por acaso vocês gostaram bastante dessa questão de falar sobre poemas, trazer alguns poemas para vocês, comentem para que eu saiba e eu faça outros vídeos semelhantes, tá? Ficamos por aqui. Beijinhos, até a próxima. Tchau, tchau.